E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso e dessa vez com o Polidori, nosso Ironman. Seja muito bem-vindo, Polidori. Muito obrigado, Gi. Estou muito feliz, muito orgulhosa. Assistir o seu vídeo no YouTube foi muito emocionante. Saber que você carregou aí com toda a força e toda a garra a nossa marca no peito também foi muito legal de ver tudo isso acontecer. E eu queria que você começasse a falar para nós, primeiro, quantos km foi mesmo? Ao todo foram 225 quilômetros. E me conta, como é que foi, o que te motivou e inspirou a querer participar de uma prova como essa? Você sempre foi atleta? Como é que começou a sua história? Me conta um pouco da sua jornada. Tá. A minha história lá atrás, eu sempre pratiquei esporte, natação, vôlei, sempre gostei de bicicleta e ao longo do tempo fui levando a vida, não só como esportista, mas participando de algumas atividades extra escola e tudo mais, na praia. E ao tempo, quando eu estava me vendo, eu já estava fazendo um pouco de cada. O que é um pouco de cada? Eu já corria, eu já fazia natação e já pedalava. E comecei só a focar na bicicleta nesse momento e encontrei um grupo que já fazia triatlo, uma assessoria. E sempre como eles viam que eu sabia pedalar, eles falavam, vem treinar com a gente, vem treinar com a gente. E isso me despertou. Eu falei, pô, se eu já sei fazer os 3, acho que é fácil. E fui. Claro que não é fácil. Você tem vários tipos de treino para você chegar, performar. Então são etapas que você vai ao longo do tempo passando por fases, vamos dizer assim. Então é uma fase inicial que você vai aprender. A primeira modalidade do triatlon é a natação. Então você vai enfrentar o mar, as condições adversas, porque a prova acontece normalmente a céu aberto, não é indoor. Então tem correnteza, a água está gelada. Então isso tudo interfere como o atleta vai responder na hora que estiver dentro de uma prova, né? Então a primeira parte foi sair da piscina e aprender a nadar no mar também, embora que é bem diferente. Bem diferente. Mas a água salgada e tudo mais, você tem uma flutuabilidade maior, a água é mais leve, então isso te proporciona uma certa vantagem. E você também... E a questão da visão? A visão é o óculos, você não enxerga nada, então você aprende no treino praticamente a treinar com, vamos falar assim, com os olhos fechados. Porque você não enxerga a faixa da piscina, você tem uma referência, que são as boias, que a gente chama de vértices, onde você tem que fazer a respiração frontal para você poder focar e poder conseguir fazer o contorno, ou seja, o percurso da prova. Vai no intuitivo. Muito intuitivo e dentro daquilo que você programou, que você tem a direção, que você está saindo para poder fazer. E de quando você fez esse trabalho, essa transição de piscina para o mar, quanto tempo depois você fez a sua primeira prova? Não, olha, depois assim, praticamente quando eu ingressei no triatlo, que foi em 2022, eu já me inscrevi numa primeira prova para me desafiar mesmo. Eu aprendi, mas só que a primeira prova, por incrível que pareça, foi num lago, não foi nem em mar. Então, quando eu já entrei, a gente fala assim que você está com o coração batendo mais rápido e tudo mais. Hiperventilar. O que é hiperventilar? Você fica ofegante, então isso te bloqueia, te trava, então você tem que se concentrar o máximo possível para acalmar, fazer aquilo que você treinou, que é fazer a natação, que é o percurso, a distância que você treina também. A gente sempre, quando está fazendo treino, a gente sempre vai nadar o volume da prova ou um pouco mais, para que você tenha segurança e não tenha nenhum imprevisto daquilo que a prova é 1.000 metros e você vai nadar só 500, você treina só para 500. Como é que vai fazer aquela diferença que você deixou de fazer? Então, normalmente, o volume é muito importante. Então, você acaba criando um volume grande. A gente sempre fala, é uma escada que vai subindo de degrau por degrau até você conseguir o objetivo, que é, principalmente, concluir aquela distância que é determinada da prova, né? Então é isso. Agora, eu tenho muitas perguntas para você hoje, tá bom? Não tem problema. A próxima, eu gostaria de entender como que funciona aí até precisa ter uma alteração de mindset para você conseguir conciliar ser o atleta de alta performance, ser o trabalhador que você não parou, né? Não parei. Você continuou com a tua empresa. Sim. E qual que é... Conta aí pro pessoal qual que é o teu conta. ramo de atividade, porque às vezes as pessoas ficam assim, não tenho tempo, não consigo, não dá. Não, tem. E eu acho que o tempo é a questão do que tá na sua lista de prioridade. Sim. E de objetivos, né? Correto. Então, fala pra nós aí, pra instigar esse povo aí a praticar a atividade. Olha, normalmente o primeiro treino acontece às 5h30 da manhã. Então, nesse período ainda, algumas pessoas ainda estão, vamos dizer assim, dormindo. Então, eu tenho que ganhar
o tempo nesse período. E como são 2 treinos, então o primeiro período é às 5h30 da manhã, que vai até por volta de umas 8, 8h30. Aí é o tempo de chegar em casa, tomar o café e já ir para a gente fala assim, ir para o computador ou atender um cliente, já está online com um compromisso que é a empresa, que é aquilo que vai também, a gente fala assim, me manter, vamos dizer assim, financeiramente, pagar as contas de casa e tudo mais, família. Então você já começa nesse primeiro tempo, é isso. Então cheguei 8h30, é um banho rápido, é um café e já ir para o trabalho. E trabalha até mais disposto, né? Trabalha mais disposto na primeira parte. Na hora do almoço, que é a hora que o pessoal intervalo, que é normalmente da meio-dia às 14, é a hora que eu vou fazer o segundo treino, que é a hora que eu vou normalmente no triatlon, é a hora que eu vou pro fortalecimento, que aí eu vou para uma academia, ou eu vou para a piscina, que é fazer a natação. Então, dentro desse horário, eu também tenho um tempo de locomoção, então é tudo calculado. Então, dentro desse período, eu vou, faço e já volto, eu já vou estar novamente pronto para continuar o meu trabalho, que é a segunda parte do dia, que é até o final, né, das 18 horas, que a gente está encerrando o atendimento com os clientes. Então, se você viu que é possível, então não tem nada assim, não consigo, você criar disciplina. E a constância vai fazer com que você melhore a cada dia, que você consiga entregar aquilo que realmente é proposto, porque você recebe uma planilha de treino e você tem um treino para cumprir. Eu nunca deixei, nesse período todo, desde que eu comecei, de entregar qualquer planilha de treino. Aconteceu, às vezes, com lesão, que aí você, por exemplo, você não pode correr. No triatlon, o que dá mais lesão no atleta, eu posso falar por mim, que eu tive, foi a corrida, que é muito impacto, né? Fora isso, a bicicleta é tranquilo, a não ser que você sofra uma queda, algum acidente. E a natação é um esporte super completo, você está ali na água, vamos falar assim, num lugar fechado, com segurança, você não está exposto a nenhum risco. Diferente, claro, no mar. No mar você tem a correnteza, mas aí você vai, nada com boia de sinalização, se houver um imprevisto, uma cãibra, você pode, vamos falar assim, se sentir seguro naquele momento até você conseguir retomar ou chegar a alguma ajuda para te salvar no mar. É isso que eu ia te perguntar, como que é essa questão da segurança e quanto de distância vocês estão ali da areia? Da costa. Isso. Da costa, então normalmente a gente nada uma distância de 1.000 metros da costa, da saída da areia até, vamos falar assim, antes de chegar praticamente em alto mar. Então é 1.000 metros para ir, 1.000 metros para voltar. Se tiver uma cãibra ali... Então, se tiver uma cãibra ali, justamente você tem que estar justamente com essa boia de segurança que ela vai te ajudar. E normalmente onde eu treinava, eu passava pela guarda costeira. Então eles já sabiam que eu estava indo fazer um treino, vamos dizer assim. A gente acaba até fazendo uma amizade com eles, mas é um lugar que não passa embarcação, mas pode acontecer também de alguém entrar com a embarcação. Por isso você tem que usar touca, você tem que estar sinalizado para que outras pessoas que estão ali em torno, frequentando, seja um cara que esteja usando um caiaque, um pescador, ele veja você dentro do mar fazendo treino. Coração, qual é a coisa assim, não, eu preciso conseguir, eu preciso alcançar e isso me inspira a continuar e a querer fazer? Bom, o que foi? Essa motivação, primeiro, eu sei que cada um tem a sua, né, particular. Eu mesmo me desafiei que você fica naquela, eu sou capaz. Então todo mundo é capaz, tudo é possível. É só você se propor e se dedicar. Eu acho que isso é mais importante. E eu uso isso tudo para dentro da minha empresa também. Eu acredito que os problemas, eles surgem no dia a dia, seja com um cliente, um sistema. Então, às vezes você fica muito assim, cego, vamos dizer a palavra certa talvez, você não enxergar soluções, isso vai te bloquear. Então, você quando está numa prova, você tem várias situações adversas que podem acontecer. Por exemplo, eu já tive uma situação que era num treino. Quando eu mergulhei no mar, meu óculos de natação caiu. Eu poderia ter nadado sem? Talvez. Eu não sei se eu conseguiria. Você estava na prova, isso? Não, isso foi num treino. Mas só que logo em seguida acharam o meu óculos. Então, isso já me deu um certo alívio. Mas se eu também tivesse sem o óculos, eu iria fazer. Porque eu falei, eu não ia. Eu sou aquela pessoa que não desisto. Eu só vou desistir quando eu não tiver mais condições de falar assim, não dá mais para você. Então, eu sou persistente até eu conseguir, até eu achar uma saída, uma solução. Então, por isso que eu falo para dentro da minha empresa, porque no meu ramo de atividade de seguro... Isso que eu ia falar, conta um pouquinho. Então, quando as pessoas me perguntam um produto, alguma coisa, alguma dúvida, seja para fazer um seguro de automóvel, um seguro empresarial, um seguro de vida, qualquer produto que a pessoa deseja, a gente pode mostrar aquilo que já tem, vamos dizer assim, no portfólio, ou às vezes desenhar alguma coisa específica para aquela pessoa. Então, junto com a seguradora, em parceria com a nossa corretora, a gente vai fazer o cruzamento das informações e desenhar e entregar um produto para que a pessoa se sinta segura, protegida e que ela tenha tranquilidade. É isso que é o mais importante, você passar para o cliente, para o consumidor final,
que ele está na direção certa, que ele está tranquilo, e se ele precisar numa hora de emergência, ele sabe que ele vai ser socorrido e vai ser atendido. Gente, o homem aqui está dizendo a verdade, sou cliente dele, gosto muito do trabalho, de excelência, então se você estiver precisando de... Deixa aqui o link para as pessoas que estiverem assistindo, se estiver precisando de um seguro de vida, seguro de automóvel, residência empresarial, pode contratar o Polidori Neto. Isso aí. O nome da sua empresa? Polidori Corretora de Seguros. Polidori Corretora de Seguros. E aí tem agora a questão, né? Fez a primeira prova, a segunda prova, depois de 2, 3 anos? Não, do Ironman, o primeiro Ironman eu fiz em 2024. Em 2025 eu não fiz prova grande, eu fiz outras provas pequenas. Que são provas pequenas? São provas pequenas que a gente fala a distância olímpica, que normalmente é uma distância de 1.500 de natação, 40 de bicicleta e 10 de corrida. Esse é o triatlo olímpico que a gente fala. Um 70.3, que é metade de um Ironman. O que é metade? Então você vai só nadar 1.900, pedalar 90 km e correr uma meia maratona. Isso é o 70.3. O Ironman é o dobro. Então é 3.800 de natação, 180 de bicicleta e 42, que é uma maratona para finalizar. Eu quero acreditar que todo mundo consegue, mas meu Deus, deve ser. Então, isso tudo, quando você começa o treino, você também acha que... Que eu fico cansada só de escutar. É um comentário muito geral que as pessoas falam, até quando você está treinando, né? Quando você começa a aumentar o seu volume, né? É que pra mim, quando a gente fala assim, hoje eu já tô num estado, assim, vamos falar assim, eu já cheguei num nível que hoje eu falo com tranquilidade, porque eu fui passando as camadas, né? Então, eu sei que todo começo, eu também, quando eu olhava assim, pô, mas como é que é correr 5 km? Isso é impossível, correr 5 km. Aí eu fui lá, devagarzinho, eu sempre falo, tudo é um começo. Então, corri 2, no seguinte, no passado... É a construção, né? É o verdadeiro passo a passo. Um verdadeiro passo a passo. Por isso que, ainda bem, o importante, quando você faz, quando a gente está treinando, na maioria dos treinos, é tudo separado. Então, hoje eu nadei, amanhã eu vou pedalar, depois de amanhã eu vou correr. Só que no dia da prova, como você viu, é tudo de uma vez só. Então, chega um determinado momento da grade, a gente fala do treino, da planilha, que você começa a juntar. Então, hoje nós vamos fazer, principalmente quando a gente fala que horas que você vai para o mar. Então, a natação, que normalmente na prova é 3.800 no Ironman, eu vou nadar somente 1.500. A primeira, vamos falar assim, primeiro treino. Aí nadei 1.500, saí da água, eu tenho que pegar minha bicicleta. Quanto que você vai pedalar? 100 km. A gente chama de transição, é a T1, que é a T transição. Você sai da natação e vai para a bicicleta. Voltei da bicicleta, eu tenho que fazer um treino de corrida, para o meu corpo se adaptar, o seu cérebro já entender que você vai ter que fazer isso na prova, você vai ter que entregar isso. Aí eu volto e corro 15 quilômetros. Então eu já comecei a fazer uma construção. Então ao longo do tempo, esse volume começa a aumentar, até chegar próximo ao volume da prova. No treino, você não faz tudo que vai acontecer na prova junto. Então eu nadei, sim, separado. Passei a nadar 4.000 metros, tudo, um volume maior para você poder ficar com uma gordura que você sabe que vai enfrentar, que a prova é 3.800. No pedal, eu fiz, acho que a assessoria passou 2 pedais de 180. Então eu já sabia qual que era a média que eu ia estar na bicicleta, 5 horas a 5 horas e meia em cima da bicicleta. Toda a alimentação, toda a suplementação acontece em cima da bicicleta. O xixi também em cima da bicicleta. Eu treinei isso. No primeiro eu não consegui. Eu fiz, mas eu fiquei com a bexiga cheia. Isso foi me tirando... até a concentração, eu imagino. Isso, né? A velocidade, eu fui caindo meu rendimento. Então isso foi uma frustração que aconteceu na primeira prova que eu fiz. Na segunda eu já me preparei melhor. E aí me preparei melhor, então todos os xixis eu fiz na bicicleta com maior tranquilidade. Eu não fiquei em nenhum momento preso. Inibido. Eu não tive nenhum contratempo com relação a dor de barriga, alguma coisa. Porque eu fui treinando o meu corpo, consumindo... Eu só fiz a minha alimentação em cima do gel. Então o carboidrato que eu tinha que consumir era um com cafeína, um sem cafeína, então já estava tudo programado, né? Então isso correu, principalmente a água também, que a hidratação é necessária. E quando terminou o pedal, saí para correr, calçar o tênis, também pegar mais a outra parte de suplementação, é a T2, aí você sai para correr, e aí é só finalizar, vamos dizer assim, né? É a parte final, colocar o pé no chão. Como foi para você como pai, o tempo todo, no final ali da prova, que eu vi que teu filho te acompanhou, e, inclusive eu quero saber se na terceira prova você vai para o Ironman de novo e se vocês vão juntos? Ele não tá querendo que eu vá junto com ele, mas eu desafio ele a ir junto comigo, porque... Cara, ia ser legal se ele fosse junto. Seria muito interessante. Você que tá assistindo aí, já clica e comenta se o Polidori Filho deve ir na prova. Isso, comigo. Eu acho que vai ser super legal. Muito. Será que ele não tá querendo ir porque ele tá com medo de perder pro pai, hein? Pode ser, talvez seja esse medo dele aí. Ele não falou ainda.
E aí, Polidori, conta aí pra nós, por que você não tá querendo? Eu estava te perguntando como é que foi do teu filho estar ali o tempo todo, Sim. né? Porque ele ficou o tempo todo falando O Gabriel lá, né? ficou o tempo inteiro, ele foi é um anjo, por incrível que pareça, o Gabriel é um anjo. Já é um anjo? É um anjo, e ele foi um anjo da guarda. E como filho ali, foi uma força que ele me deu, assim, tremenda. Eu tive um contratempo nessa prova, no meu segundo desafio. Eu comecei a perder muito sal, eu fiz muita força na bicicleta, então isso acabou, eu não estava com cápsula de sal, não tinha me preparado, isso foi uma falha que ocorreu, técnica da minha parte, como atleta, então, quando eu saí para correr, quando eu coloquei meu pé no chão, as minhas pernas já estavam bem pesadas. Eu fiz a primeira volta, que cada volta é um percurso de 10 quilômetros, e na segunda eu já queria, na minha cabeça, mentalmente, que já terminasse a prova, porque eu estava muito exausto. As minhas pernas não estavam mais respondendo. E eu, no treino, aconteceu tudo diferente. Eu estava voando, vamos dizer assim, né? Mas os imprevistos acontecem. E o incentivo do Gabriel ter ficado do meu lado, me motivando, é isso que eu falo, dentro de uma equipe, quando alguém está com algum problema, eu acho que aquela pessoa que é um colega seu, ele parar e te incentivar ou tentar te ajudar naquilo que você não está enxergando, isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu vejo aqui vocês que trabalham em equipe aqui, eu acho que isso é muito importante. Porque hoje a maioria sai na crítica, ou deixa a pessoa sozinha, fala assim, ali não resolveu o problema, né? Eu acho que você se tornar proativo, eu acho que isso você... É a diferença do ser eficiente e do ser eficaz, né? Isso. Que o eficiente está ali no arroz com feijão, o eficaz vai, traz o novo, traz o diferente, inova, complementa, não vê como concorrente o seu colega, parceiro do lado, vai junto. Vai né? junto. E se você ainda não assistiu o vídeo da prova, assista, gente, porque só dele falar aqui, de eu lembrar, eu já estava querendo me emocionar de novo. Foi muito forte, foi muito bonito, foi muito grandioso mesmo de ver todo o empenho de vocês dois, né? O empenho dele de estar ali também, porque o bichinho correu bastante, né? Correu praticamente, acho que ele fez até um pouco mais do que eu, pela distância. E também carregar o nome da Octalink para mim foi um prazer enorme, é um compromisso. Alguns falaram para mim depois dos bastidores, não vocês, é claro, mas poderia ter acontecido alguma coisa e não ter terminado. Mas enfim, não, eu fui com muita vontade, eu recebi assim, quando eu fiz o convite, a proposta para o Daniel, ele aceitou, não hesitou em momento nenhum, ele acreditou no meu projeto e falou, vamos juntos, e isso foi muito importante, desde o início, todos os meus treinos eu compartilhava com a Octalink, eu acho que é merecedor também, faz parte dessa conquista, e essa medalha também eu divido com vocês também, porque foi gratificante, toda a equipe esteve junto, nos bastidores, somaram, então é um grupo. E eu acho que isso trouxe um resultado magnífico. Foi muito importante, né? Foi sim. A gente ficou muito feliz também de ter poder ter essa oportunidade, né, de participação, de ter você como aí o nosso atleta da marca e numa prova tão grande, né? Sim, sim. Porque não é para... O Ironman é o Ironman. É um desafio bem grande e foi muito gostoso. Foi assim, hoje eu olho e falo assim, faria tudo de novo? Sim. Eu falei que não, mas acho que agora tem um desafio enorme, que é voltando para o Gabriel. Eu acho que a gente vai ter que fazer essa disputa aí entre pai e filho. Ai, meu Deus! Não vai ter como fugir, Gabriel. Vai ter que fazer agora. Não, vai ser muito bonito de ver vocês dois juntos. Ô, Polidori, e como que você acha que toda essa alteração, né, dessa auto-performance que você fez para participar e chegar onde você chegou, como que isso impacta no mundo dos negócios? Olha, ele traz desafios novos e qualquer problema hoje eu enxergo, seja ele grande ou pequeno, ele te traz um desafio e você estando preparado, você consegue sim. É isso que é uma dedicação, é uma disciplina, é uma constância, isso que o esporte me trouxe para você poder cruzar aquela linha de chegada, é isso, é ao longo do tempo, é uma constância, é uma camada, é um degrau, um dia após o outro. Então, ele te traz um preparo não só mental, mas também você muda o cenário, como você enxerga tudo à sua volta. Então, quando você está treinando, principalmente, você treina, normalmente a maioria treina em grupo. E em grupo sempre um está buscando alguma coisa assim no sentido de provocar, tirar o melhor daquela pessoa que está ali ao seu lado. E eu, como nessas 3 modalidades, claro que tem uma que você se destaca mais. Então, por exemplo, eu vou falar por minha atleta, era na bicicleta. Então, todo o grupo me enxergava como uma referência na bicicleta. Então, isso me traz o quê? Eu vou entregar o melhor ali,
mostrar para que todos possam evoluir junto comigo. E em contrapartida, nos outros esportes, seja na natação ou seja na corrida, eu sempre fico tentando chegar naquele atleta que é melhor do que eu. Então eu busco isso também. Eu falo assim, pô, mas ele corre muito melhor do que eu. Como é que ele chegou até lá? Então eu vou também buscar ferramentas para que eu possa chegar próximo ou melhor do que ele ou igual a ele. Então é isso que me faz essa motivação, né? Esse desafio, essa ligação do esporte nos negócios, é isso que traz. E se a gente fosse definir com uma palavra, assim, quando você passa a linha de chegada, qual seria? Eu não posso imaginar, porque deve ser muito forte. Eu falo assim, quando eu cruzei aquela linha de chegada, eu falo assim, eu consegui, eu fui capaz, eu entreguei aquilo que eu tinha que entregar. Eu acho que isso que foi o mais importante. A satisfação, o prazer de ter concluído a prova, de falar assim, eu consegui. Eu acho que esse é o que eu posso falar, que eu fiquei super realizado. E como que é a questão do famoso mal do século aí, que é a ansiedade, que eu imagino que deve dar uma ansiedade monstra. Sim. Como que é a administração? Principalmente a administração, principalmente na largada. Até nessa prova teve um contratempo de 1 hora de atraso. Então, 1 hora? 1 hora de atraso, porque então, como a prova acontece no mar e são condições climáticas, tinha muita serração nesse dia, não dava para enxergar as boias, por uma questão de segurança dos atletas. A organização da prova adiou a prova até que dissipasse para que pudessem enxergar as boias. Então, só que aí você já tinha feito você já tinha entrado no mar, um preparo, aquela ansiedade, todo mundo ali querendo buscar o seu espaço na largada, embora larga-se por Rolling Star, que são 10 atletas a cada 10 segundos. Então fica todo mundo numa baia, são os tempos, quem vai nadar para menos de 1 hora, para quem vai nadar de 1 hora a 1 hora e 10, quem vai nadar de 1 hora e 10 para 1 hora e meia, e quem vai nadar de 1 hora e meia para... Então tem essas baias. Só que também tem aqueles contratempos que as pessoas que não nadam muito bem querem largar na frente. Então acaba atrapalhando um pouco aquele atleta que está vindo atrás. Eu mesmo fiquei um pouco, vamos falar assim, encaixotado naquele momento na natação. Porque você não consegue passar o atleta. E pé, não bate? Você toma, toma. Eu tomei pé na cara, que a gente fala, né? O meu óculos não caiu nem nada. Aí eu dava uma distância, esperava aquele atleta que estava me atrapalhando ir, e eu olhava por onde eu podia conseguir passar ele. Aí, claro, você tem que aplicar um pouco mais de força para você poder fazer aquela ultrapassagem, né? Mas isso não tem como você falar assim, são coisas que acontecem. E no pedal também é a mesma coisa. A hora que você está pedalando, você encontra as pessoas que estão ali pedalando devagar, aí você educadamente, a gente fala esquerda, dá licença, né? Quando você não perde um pouco a linha, né? Mas é isso aí. E na corrida, parece que na corrida é a festa, né? Na hora, é a glória, né? A hora que acontece todo mundo, aquela confraternização, aquela bagunça, mas daí você também está sozinho, né? Você está ali querendo chegar o mais rápido possível na linha de chegada, né? Porque o tempo está correndo, né? O tempo não para, o relógio não para. Na hora que você passa o start, ele só vai encerrar quando você cruzar a linha de chegada. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, qual seria? Olha, a mensagem que eu comece, nem que seja hoje com uma caminhada, amanhã você vai correr e assim você vai gradativamente, aos poucos. Nada é fácil, tudo existe uma entrega necessária sua daquilo que você pretende fazer. Se você colocar um objetivo, pode ter certeza, se você cumprir todas as metas, tudo aquilo que foi planejado, você vai conseguir, você vai entregar. Todo mundo consegue, tudo é possível. Tudo é realizável. Tudo é realizável, basta você acreditar e assim, você colocar isso como uma meta. Eu acho que quando você coloca como uma meta e você busca, acho que você consegue sim. E quando você traz essa fala, me lembra muito a tríade, né? Porque corpo, mente e espírito ali. Se você trouxer mesmo essa materialização, acontece, nada te para, né? Eu posso falar para você que muitas vezes, quando eu estava pedalando sozinho, treinando sozinho, que algumas vezes eu treino sozinho, você fala muito com Deus, você busca forças realmente, a gente fala, espirituais. Eu acho que é a grande, que eu posso falar, a grande conexão que eu tenho. E então eu acho que a religião também te traz esse fortalecimento, né? Essa força. Eu sempre pedia para Deus, para Nossa Senhora, que pudesse me ajudar, me amparar, me proteger. Quando você principalmente está fazendo treino de bicicleta, você está treinando na rua, na rodovia, me livrar de qualquer motorista imprudente, que eu fique longe de confusão. Graças a Deus, eu passei todo esse meu ciclo que foi preparatório para a prova sem nenhum incidente. Isso também me ajudou bastante. E na hora da prova, foi o que eu falei, na hora da prova, por mais que você está ali, aquela ansiedade, eu sempre pedindo para que Deus pudesse me ajudar a terminar, a concluir. Então, como você falou, é uma sequência
são coisas que são interligadas e a força espiritual ajuda muito, ajuda. Basta você acreditar e pedir que, tenho certeza, os anjos da guarda, alguém vai olhar por você naquele momento ali. Não tem a passagem que fala que a fé do tamanho de grão de mostarda, ela move mesmo. Montanhas? Move. Então isso foi muito bacana. Cara, muito agradecida. Eu fiquei muito feliz de poder receber você aqui. Você também dirigiu vários quilômetros para vir gravar. Mas Eu me sinto lisonjeada também de estar podendo conversar contigo porque é uma história de superação, motivação, Sim. Admiração. Parabéns. Desejo que você faça sim, realize seu sonho aí de fazer essa terceira prova e agora desafiando o Gabriel. Que ele tope entrar nesse desafio e desejo sucesso sempre. Conte conosco. Obrigado. E é sobre isso, tamo junto. Obrigado. Na parceria. Valeu. E para você, clique, compartilhe, divulgue para os amigos. Tamo junto também. Tamo junto. Mas Peraí, que agora eu me perdi, porque agora eu fiquei imaginando a cara do Polidori se ele perdesse. Ia ser muito engraçado. Ele ia ficar bravo. Ele ia ficar muito bravo. Pô, pai, deixa eu passar.